Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. A semana só está começando, então vamos deixar a preguiça de lado porque hoje tem muita coisa boa aqui no nosso programa. Hoje, no assunto do dia, vamos falar sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E você já pode participar aqui do nosso programa mandando a sua dúvida para o nosso WhatsApp. Nosso número é o 99209-4819, 99209-4819. Você já pode participar, deixar sua pergunta, porque a sua dúvida ela será respondida por nossos convidados que já estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar aqui no programa hoje com o Dr. Ney Araújo. Dr. Ney, ele é advogado previdenciário. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o Dr. Fábio Leão. Dr. Fábio também é advogado previdenciário. Então daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas antes a gente destaca que diversos benefícios de programas sociais estão sendo revisados pelo governo federal para verificar se os beneficiários ainda cumprem os requisitos apresentados no momento da concessão do auxílio. De acordo com o governo federal, o objetivo é revisar 1,8 milhão de benefícios entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Após o pente fino, a expectativa do governo é chegar a 1,1 milhão de benefícios mensais. A economia total com essas medidas, essa economia pode chegar a 20 bilhões de reais. E você que está em casa foi convocado para uma revisão aí do seu benefício e não sabe como proceder? Vamos orientar você daqui a pouquinho, mas antes a gente tem uma reportagem especial que mostra a preocupação de uma beneficiária do INSS. Ela recebe hoje o auxílio-doença. Tem um laudo que atesta ali a impossibilidade da execução de atividades laborais em caráter definitivo, mas ela está preocupada, né? Porque em breve ela vai retornar ao INSS para uma nova perícia. Acompanhe essa história. Há 8 anos, Simone sofre com dores constantes, no primeiro momento causadas por uma hérnia de disco, que há quase 7 anos foi operada. E recentemente, as causas dos sintomas se tornaram maiores com o surgimento de outras doenças. Com o passar do tempo, as dores vão aumentando e aí foram descobrindo, na verdade, o que eu tinha mais do que a cirurgia de artrodese que eu fiz, né? A própria cirurgia, para algumas pessoas, elas têm uma eficácia muito boa. As pessoas eu conheço pessoas que fizeram cirurgia de coluna que não sentem absolutamente nada. No meu caso, pelo fato de ter feito a cirurgia, eu sinto dores intensas diariamente. Então, eu tomo medicamentos controlados pela manhã, pela noite. O conjunto de doenças traz à vida de Simone uma série de impossibilidades. Ela não consegue trabalhar, andar por muito tempo, limpar pequenas áreas da casa, sem que tudo não seja um enorme sacrifício. Tudo para mim é limitação. Eu ficar em pé, para mim, já é uma limitação. O lugar mais confortável para mim hoje, onde eu sinto menos dor, é onde eu estou deitada. Eu ficar sentada muito tempo, se eu fico sentada muito tempo, dói. Se eu fico em pé muito tempo, dói. Se eu estou deitadinha, limitadinha, virando para um lado, virando para o outro, dá uma melhorada realmente, né, nas minhas dores. Limitações que fizeram a vendedora com 30 anos de experiência se afastar do trabalho e procurar o INSS. O médico já tinha me alertado e tinha dito que não tinha o que fazer, a não ser fazer cirurgia. Entrei no INSS em novembro antes, ele concedeu o benefício, mas logo em seguida da minha cirurgia o INSS deu indeferido. Na época eu só tinha um problema de coluna, deu indeferido. Aí não entendi muito porquê e tal, aí procurei um advogado e aí o advogado entrou judicialmente e aí o juiz, que foi acionado o perito do juiz, que foi acionado lá pela justiça, que na época foi um neurocirurgião especialista no meu problema, ele me deu a incapacidade também definitiva. Só sabe realmente com a dificuldade que é para as pessoas que têm esse problema, que realmente passa por isso. Não só pelo INSS,
né? Mas pelo problema em si. Simone tem mais de um laudo que atesta a impossibilidade da execução de atividades laborais em caráter definitivo. Mesmo assim, ela precisa enfrentar idas e vindas para dar entrada na prorrogação do auxílio-doença. Ano passado deu indeferido, eu fiquei ligando novamente, a gente tem prazo para ligar para o INSS, para o 135. E aí, ano passado eu liguei, nunca tinha, você passa tipo 30, 40 minutos esperando, tem que ser um telefone fixo, para mim é difícil, porque telefone fixo você tem que estar sentado ou em pé. O rapaz, o atendente disse, olha, tem uma perícia para você, aí disse os municípios, né? Um deles ele falou, olha, você pode ir para Carpina, tem disponibilidade para ir para Carpina? Aí eu falei, para quando? Aí ele disse que seria o prazo muito curto, tipo 1 mês. Aí eu disse, eu quero. Aí foi quando eles me colocaram para Carpina, eu fui, fiz a minha perícia, essa perita, por sinal, acho que são poucos, pelo menos 2 que eu já passei, uma perita muito humana, ela realmente olhou todos os meus laudos, ela tirou xerox, pediu para tirar lá mesmo, tirou xerox de todos os meus exames e deu deferido. Então, ela me deu deferido, mas no prazo de 6 meses. O prazo do auxílio de Simone está chegando ao fim e agora ela já se prepara para enfrentar a maratona de ligações para agendar a nova perícia. O desejo dela mesmo é que a aposentadoria chegasse. Muita gente desiste porque não é fácil. Realmente não é fácil. Eu sei a dificuldade que o INSS passa, mas eu sei principalmente a necessidade, eu estou falando do meu lado. Eu sei a necessidade que eu passo, entendeu? E aí está tudo comprovado e mesmo tudo comprovado fica sendo muito difícil. E aí esse pente fino agora, ele está tirando muita gente que precisa realmente, como eu já saí. Pois bem, será que tem algo, né, que a Simone possa fazer para facilitar ainda mais esse processo? Ela está no auxílio, né, doença, quer se aposentar por invalidez, tem um laudo ali que atesta que ela não tem mais capacidade de exercer as atividades laborais. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos convidados desse caso específico da Simone e também para exemplificar outros casos que venham a surgir no decorrer aqui do nosso programa. Você pode participar mandando aqui sua pergunta, a gente vai ler e trazer uma orientação com a ajuda dos convidados de hoje. Agora chegou o momento de você participar aqui do programa, de você interagir. Temos uma enquete, uma pergunta a fazer a você que está em casa, que é a nossa enquete do dia. E a pergunta de hoje é a seguinte, olha só, você vai ligar para a gente para responder o seguinte. Você recebe algum benefício do INSS? Você é assistido pelo INSS, sim ou não? A pergunta é objetiva, também você vai responder de forma objetiva no 3424-1547, que é a nossa linha interativa, está disponível a partir de agora para você participar aqui com a gente. 3424-1547 e 3424-1977. Liga pra gente, responde nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o tema ou deixa uma frase, você vai dizer uma frase que ela vai passar aqui, ó, no decorrer do nosso programa, na telinha do assunto do dia. Se você tem WhatsApp, pode mandar também sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99209-4819, é o nosso WhatsApp 99209-4819, já está disponível, você digita aí sua pergunta, deixa também uma frase, a gente vai ler tudo daqui a pouquinho ao vivo. Nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Na nossa fanpage também você pode participar, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet, facebook.com/assunto do dia. E a avaliação pericial que a gente viu, né, que a Simone vai precisar voltar e fazer uma nova avaliação, essa avaliação pericial ela varia de acordo com o ponto de vista do médico que realiza ali o exame. Assim, existe a possibilidade do segurado ter seu benefício de auxílio-doença concedido pelo INSS, mas ao tentar transformar esse benefício em aposentadoria por invalidez na esfera judicial, pode ser considerado ali apto, né, ao trabalho. Então, receber alta e perder até mesmo o auxílio-doença. Uma vez em que o benefício, né, ele por incapacidade, ele é cessado judicialmente. Judicialmente ele é cessado e se torna extremamente difícil a reversão dessa decisão. E a gente vai aprender muito mais agora sobre o tema com os convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Ney Araújo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço.
Prazer é todo meu de retornar aqui a esta casa, a este programa que sempre tem fornecido grandes informações, tem prestado grandes serviços à população. E hoje nós temos um tema aí que realmente suscita muitas dúvidas e um tema de grande importância, porque é no momento que as pessoas estão fragilizadas, estão com a sua saúde debilitada e precisam de informações para que possam obter um benefício o mais rápido possível. Infelizmente, muitas das vezes, pela demora, chega até a perder a vida. Portanto, uma grande importância do tema que vamos tratar hoje. Seja bem-vindo, também queria dar boas-vindas ao Dr. Fábio Leão. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pela oportunidade, obrigado à empresa que fez o convite. E vamos aqui falar sobre auxílio-doença, sobre aposentadoria por invalidez e tentar esclarecer da melhor forma para a sociedade. A gente falou no começo do programa, doutor Ney, que o objetivo do governo federal é revisar 1,8 milhão de benefícios aqui no nosso país, entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E o objetivo do governo é chegar a 1,1 milhão até o final do ano. Muita gente vai ser convocada, muita gente já foi, já fez ali a revisão, muita gente já perdeu. Como é que está o panorama atual, né, desse pente fino? Bem, nós tivemos o pente fino, vamos chamar assim, o pente fino número 1, que se iniciou em agosto de 2016 e foi encerrado agora em 31 de dezembro. Com esse pente fino, cerca de 700 mil pessoas ficaram sem o benefício. E agora, esse pente fino, o 2, que veio agora em janeiro passado, ele pretende atingir um número bem maior de pessoas. Por quê? Aquele pente fino 1 foi para as pessoas que estavam há mais de 2 anos sem perícia. E este pente fino 2 é para aquelas pessoas que estão há mais de 6 meses sem perícia. Então, quem passou pelo pente fino 1 pode passar agora também pelo pente fino número 2. Então, é preciso muita cautela para que você se prepare adequadamente para ter a maior possibilidade possível de manter o seu benefício. Porque depois que o seu benefício é suspenso, há uma dificuldade, ou o seu benefício é cessado, há uma dificuldade bem maior em você retomar esse benefício. E, infelizmente, a gente só tem ouvido o governo falar em números, cifras. Ele quer fazer caixa com o dinheiro da Previdência Social. Previdência Social não é isso. Ainda que nós tivéssemos uma Previdência Social que fosse deficitária, ela precisaria ser mantida. Por quê? Porque ela é um programa que é uma distribuidora de renda. Ela tem a finalidade de dar oportunidade a todas as classes, sem diferenciação, de ter a sua saúde preservada. Ela é para aqueles momentos de dificuldade. Pode ser no caso de um acidente, no caso de uma doença, no caso da chegada de um filho, ou no caso da prisão daquele que mantém o lar, ou, finalmente, na própria aposentadoria. Então, o governo só tem falado em números. Tanto é que hoje nós não temos mais o Ministério da Previdência e Assistência Social. Nós temos parte da Previdência, é a parte mais importante, dentro do Ministério da Economia. Então, só economistas que estão tratando disso. E se essa medida provisória agora, de janeiro, foi muito dura e vai trazer grandes problemas aí para você que está em benefício ou que pretende alcançar um benefício, a reforma que está anunciada para quarta-feira é muito mais. Ainda vai trazer mais dificuldades para que você tenha acesso. Foi muito importante aquela reportagem, eu gostaria até depois de fazer algum comentário, e fiquei tremendamente satisfeito quando ouvi, porque isso é uma raridade, quando aquela senhora disse, finalmente eu tive contato com uma perita, uma pessoa humana, que realmente olhou os laudos que eu levei, que realmente fez uma análise da minha situação. E é isso que a gente quer, certo?
E é isso que a gente quer. E por que revisar, né, o benefício uma vez concedido? O que foi solicitado ali de início, né, para sair a concessão daquele benefício, o que foi solicitado não é suficiente para essa pessoa comprovar naquele primeiro momento, né, e não precisar mais voltar para fazer uma revisão? É porque, com a questão do pente fino, muitos benefícios estão irregulares. Então, o governo está tentando fazer um levantamento, fazendo novas perícias, para que seja feito um novo, vamos dizer, cálculo do que pode ser resolvido para poder ter uma perícia, para poder ter um deferimento ou indeferimento do benefício, seja auxílio-doença, seja invalidez. Vamos explicar para quem está em casa a diferença do auxílio-doença para a pensão por invalidez? Pensando na aposentadoria por invalidez. Não é? Só reforçando aqui o que o Fábio disse, é o seguinte, nós já temos na lei, e não precisava dessa medida provisória não, porque na lei já está determinado que o INSS tem que realizar essas perícias no máximo de 2 em 2 anos. Quer dizer, a medida provisória está repetindo. Então, estão querendo fazer assim, como se diz, jogar para a plateia, não é? Fazendo uma coisa que já existe na lei. Agora, tinha gente aí, nesse pente fino, que estava há 20 anos sem passar por uma perícia. Agora, qual é a culpa do segurado? Ele tem que ser convocado, tá certo? Bom, a diferença de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é que no auxílio-doença, aquela pessoa está incapacitada para continuar trabalhando, né? Estamos vendo aqui os câmaras, então vamos supor que um câmara desse esteja incapacitado momentaneamente, temporariamente, para exercer essa atividade dele. Então, se ele tem que ficar afastado por mais de 15 dias, ele deverá entrar em gozo do auxílio-doença, porque os primeiros 15 dias são pagos pela empresa e a partir do 16º, então, pelo empregador. Bom, e a aposentadoria por invalidez? Bom, este mesmo câmara podia estar incapacitado, ser considerado definitivamente incapacitado para continuar nessa atividade, certo? Então, aí seria a aposentadoria por invalidez. Então, grosso modo, temporariamente, auxílio-doença. Definitivamente, aposentadoria por invalidez e, graças a Deus, o câmara que eu estou me referindo está muito saudável. Esse não passa pela perícia de jeito nenhum. E nem ele está pedindo, é claro. Está esbanjando saúde, graças a Deus. Deixando o senhor bem focado. Bem focado. Temos aqui, né, o exemplo da Simone no começo do programa, que ela já está há um certo tempo recebendo o auxílio-doença e o desejo dela é que esse auxílio-doença seja transformado em aposentadoria ali por invalidez, porque ela tem um laudo, né? Ela tem tudo documentado, ela tem um laudo que atesta ali a impossibilidade da execução de atividades laborais em caráter definitivo. Esse laudo é suficiente para ela receber, né, essa aposentadoria, o deferimento da aposentadoria por invalidez, ou não é só o laudo que vai atestar isso? Bem, ela teria que requerer perante o INSS um novo requerimento para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. E se o caso também tiver o agravamento da doença, aí converte-se o benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Mas aí ela corre riscos, né, doutor Ney? Como a gente bem falou, né, a avaliação pericial vai ser de acordo com o ponto de vista do perito, do médico. Pode, né, nesse processo, ela se tornar apta ali, ele interpretar que ela está apta para o trabalho e cancelar o auxílio-doença e não deferir a aposentadoria. Pode acontecer o seguinte, normalmente quando a gente faz o pedido do auxílio-doença, ou se quer pedir aposentadoria por invalidez, você faz o pedido da aposentadoria por invalidez alternativamente ao auxílio-doença, ou o contrário, auxílio-doença alternativamente ao aposentadoria por invalidez, né? O INSS pode negar a aposentadoria dela por invalidez e conceder só o auxílio-doença. Mas se verificado que aquela pessoa realmente tem uma incapacidade tal que é possível uma aposentadoria por invalidez, ela pode continuar recebendo o auxílio-doença e pedir na justiça que seja transformado aquele auxílio-doença na aposentadoria por invalidez que ela tem direito. E aí, o que muita gente não sabe é o seguinte, o médico
que faz as perícias no INSS, ele é um especialista em perícias. O médico que faz a avaliação na justiça, ele é um médico daquela especialidade. Então, se o problema dela é de cardiologia, vai ser um cardiologista. Se é de olhos, vai ser um oftalmologista e assim por diante. Por isso que a avaliação na justiça, ela costuma ser mais eficiente. Por quê? Porque ela é feita com mais tempo, com melhor análise do que no INSS, que inclusive o INSS tem uma deficiência de pelo menos 1.500 peritos e pressiona esses peritos que estão lá para que façam uma análise a mais rápida possível. Então são muitas as reclamações de pessoas que dizem, olha, o médico nem olhou para mim, olha, o médico nem analisou os meus exames, certo? E por isso que eu disse, olha, quando essa senhora falou nessa perita que realmente deu a atenção que é necessária, que é obrigatória para todos, não é? Eu fiquei satisfeito de ouvir isso e quero parabenizar essa perita. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Economia UOL. Reúna papéis para não perder auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O governo está fazendo um pente fino para quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essa medida prevê a revisão de quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e não passaram por perícia há mais de 6 meses ou para quem não há indicação de reabilitação profissional, por exemplo. O advogado previdenciário João Badari reforça que o segurado deve separar documentos que comprovem a incapacidade de trabalhar, já que quando a pessoa é chamada para uma revisão, o prazo é bem curto para comparecer às agências do INSS. É importante reunir laudos médicos recentes, receitas de remédios, exames que atestem a incapacidade e atestados. Agora a gente volta ao estúdio para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Com você, Valdson. Muito obrigado pelas informações. A gente segue lembrando a você, né? Não foi convocado ainda para comparecer, né, ao INSS, então fique atento porque você pode separar essa documentação que foi muito bem destacada pela Tânia Silva. A Tânia falou de atestado médico, falou também de alguns laudos. É interessante ter isso em mãos. É interessante também verificar a data, né, desse atestado e desse laudo que foi deferido pelo médico. É preciso verificar datas também, doutor Ney? Ou não? Só ter o documento em mãos é o suficiente? Bom, primeiro de tudo, a pessoa deve observar se está com o endereço correto. Sabe por quê? Essa convocação vai chegar por meio de carta, por uma notificação. E aí, se o endereço dela não estiver correto, o que vai ocorrer? Vai acabar não respondendo. E ela só tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. Se não apresentar a defesa, esse benefício será suspenso. Então, primeiro de tudo, atualizar o endereço se tiver alguma incorreção no endereço, se tiver alguma mudança. Aí, também, separar todos os documentos. Por quê? O prazo é muito pequeno. Esse prazo era de 30 dias. E eles agora reduziram para 10 dias. Isso é uma maneira de cortar mais rápido o benefício que a pessoa está percebendo, certo? Inclusive, isso é motivo de briga na justiça, como aconteceu no Pente Fino, daqueles 700 mil beneficiários que tiveram seu benefício cortado, um grande número deles estão sendo recuperados na justiça. Então, não só separar todos os laudos e exames que tem, mas também pegar um laudo atualizado.
É muito importante. Certo? Verificar. É muito importante para que possa ser preservado o seu benefício. Aí, a partir de que momento eu preciso de uma ajuda de um advogado previdenciário? Já, né, tendo sido convocado para um pente fino, para fazer a revisão, eu já posso contar com a ajuda de um advogado previdenciário para ter algum tipo de auxílio ou não? Só se for, né, cancelado ali o meu benefício, doutor Fábio, é que eu vou procurar um advogado previdenciário para acionar a justiça? Sim, é importante você procurar um advogado previdenciarista de sua confiança após o benefício ser suspenso ou cessado, depende da situação. E depois juntar toda a documentação, apresentar para o seu advogado e ele ingressará com ação de reativação do auxílio-doença ou também um pedido de aposentadoria por invalidez, dependendo do caso. Bom, eu gostaria de fazer uma observação aí. Veja só, eu já disse aqui mais de uma vez que a pessoa deve se programar para não ter o seu benefício cortado. E acontece muito que as pessoas levam o laudo que não é o laudo adequado para aquela situação. Ela desconhece. Né? Ela desconhece e o próprio médico às vezes não dá a informação que o INSS busca. É por isso que a maioria dos advogados previdenciaristas já tem no seu escritório um formulário que tem ali os dados justamente que o INSS observa lá a perícia, não é? Qual é o tipo de doença, qual é a CID dessa doença, se a pessoa está incapacitada ou não para trabalhar, se tiver incapacitada temporariamente ou definitivamente. Então, o ideal é que essas pessoas separem os documentos e antes da notificação procure o advogado previdenciarista, porque ele vai fazer uma análise com ela, vai organizar os documentos, vai ver se ela está realmente com um laudo que dá possibilidade para que ele perceba aquele benefício. Vai Ou correr seja, menos risco. então vamos se prevenir antes que a coisa aconteça, porque depois aí fica muito mais difícil, por exemplo, você ter que buscar a justiça. A gente tem uma tela aqui para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo. Vamos mostrar para você que está em casa obrigatoriedade ali para receber o auxílio-doença. Muita gente mandou essa pergunta nas nossas redes sociais. A gente vai destacar aqui e vocês vão dar um complemento a esse tópico que estamos mostrando aqui, né? Para receber o auxílio-doença é necessário que o segurado do INSS tenha contribuído no mínimo 12 meses com a Previdência, que é o período de carência ao auxílio. Isso aqui é muito importante para quem está em casa nos acompanhando entender, né, doutor Fábio? Sim, com certeza. Tem que haver essas contribuições para dar qualidade de segurado. Quando a doença estiver no rol do INSS, que seja doença cegueira, que seja cardiopatia grave, etc., essas doenças não necessitam de carência, mas para esse fim, você tem que estar na qualidade de segurado para requerer um benefício e ser concedido. Temos outro tópico, vamos destacar aqui para você que está em casa. Olha só, a gente falou dessa necessidade. Tem também, precisa um laudo médico para comprovação da incapacidade de exercer aquela atividade. Aí esse laudo pode ser no médico particular da pessoa e ela leva até o INSS ou é o médico indicado pelo próprio INSS, doutor Ney? Bom, esse laudo pode ser de qualquer médico, tanto particular como do médico oficial. Agora, veja só, normalmente, quando a pessoa for convocada, ela só tem um prazo de 10 dias. Nesse prazo de 10 dias, ela não vai ter condição de pegar esse laudo. Porque marca o médico lá para frente, certo? Então, é bom se prevenir, pegue logo esse laudo, né? Faça o seguinte, vá primeiro com os laudos que você tem, procure um advogado previdenciarista para ele analisar o que você já tem. Se aquilo ali é suficiente. Para lhe orientar, olha, você procura um médico dessa forma, leve este formulário, não é? Avise a ele que você tem um problema X, você dá aquela orientação. E tem uma coisa muito grave também agora nessa medida provisória, que saiu agora em janeiro, é que se exige a carência de 12 meses de contribuição. Mas quando você deixa de contribuir, você perde a qualidade de segurado. E aí você vai ter que fazer mais 12 contribuições para você retomar a condição de segurado. Anteriormente, eram apenas 4 contribuições, estava até agora, antes da medida provisória, apenas 6 contribuições, mas com a medida provisória
foi para 12 contribuições. Realmente o governo está querendo fazer dinheiro nas costas das pessoas que realmente estão necessitadas. Próximo tópico fala o seguinte: para receber, né, o auxílio-doença, você precisa estar afastado do trabalho por mais de 30 dias. Bem, nesse caso aí, teria que ser a partir do 15º dia, pelo INSS e anteriormente pela empresa. Então, o benefício é dessa forma que é feito o processo. Temos muitas participações, muitas dúvidas aqui no nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar algumas dúvidas para responder a você que está em casa aqui acompanhando o programa. A gente agradece sempre seu carinho e sua audiência. Temos aqui a primeira participação, a Viviane. Ela disse que é pensionista, recebe o benefício deixado pelo tio. Hoje tem 34 anos. Esse benefício ele pode ser cortado nesse pente fino, doutor Ney? Bom, se ela recebe essa pensão por uma incapacidade, aí sim, porque ela vai passar por perícia, ele poderá ser cortado. Outra participação, Andressa, a mãe dela, Lúcia, se aposentou por invalidez. Quanto tempo ela tem para voltar ao INSS para fazer, né, uma prova de vida? Tem um tempo estimado ou é só quando o INSS convoca? Todo ano tem a prova de vida e você pode fazer isso também no caixa eletrônico agora para poder demonstrar que está vivo e não cessar seu benefício ou suspender. Temos aqui mais participações, vamos ver de quem é de agora. A Geilma, que mora no Ibura, recebe o benefício do INSS. Ela fala que é o BPC. A gente lembra que o BPC, ele não é, né, doutor, um benefício do INSS, você vai explicar daqui a pouquinho. Ela gostaria de saber se tem prazo, né, de terminar o BPC, se eles cortam de repente, se a gente tem que esperar. Ela disse que tem a doença lúpus e recebe o BPC há 1 ano. Bom, então o BPC dela, porque tem duas formas de receber o BPC, que é mais conhecido como LOAS, que é aquele que mesmo a pessoa sem ter contribuído para o INSS, ou se contribuiu, não contribuiu na quantidade necessária para um pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, então recebe essa renda mensal que é de um salário mínimo e que o governo está querendo baixar para R$500 apenas, viu, Valdson? Veja só, menos do que o mínimo. Um absurdo, menos do que o mínimo. Quer que a pessoa sobreviva com apenas R$500, às vezes uma família. Já é difícil com o salário mínimo, hein, doutor Ney? Bom, neste caso aí do BPC, também vão passar por perícia. Aquelas pessoas que estão recebendo o LOAS há mais de 2 anos por incapacidade vão passar por perícia. É assim que está determinado na medida provisória. Vamos seguir aqui com mais participações. A Cristiane, a mãe dela tem 62 anos, trabalhou muito tempo sem carteira assinada e há 2 anos quebrou o punho. Fez cirurgia, mas não consegue nem pentear o cabelo. A situação está tão difícil, né? Está também com hérnia umbilical e pode passar por uma nova cirurgia. As netas, né, que dão auxílio a ela, moram junto com ela. Ela quer saber se, dando entrada na aposentadoria agora, ela tem possibilidade de se aposentar? Ela tem 60 anos, trabalhou muito tempo sem carteira assinada. Será que ela pode se aposentar? Nesse caso aí... Ela tem que ter contribuído. Se a mulher, com 60 anos de idade, ela já tem 62, não é? Hoje, ela terá que comprovar 15 anos de contribuição para que ela tenha aposentadoria. Se ela não tem esse tempo de contribuição, então ela poderá tentar esse LOAS. Agora, é preciso de ver a renda da família. Precisa de ser feito essa análise. Então, qualquer maiores detalhes, pode procurar um advogado previdenciarista que ele vai analisar com ela se há ou não possibilidade dela alcançar ou a aposentadoria ou então alcançar o LOAS. A pergunta agora é da Maria. Ela disse que há 10 anos está recebendo o auxílio-doença por LOAS, ela fala. Teve aí uma doença crônica, né? Perdeu a visão, hoje diabética, tem um nódulo no pulmão, tem problemas de rins e também na veia aorta. Será que eu posso perder o meu benefício? O meu benefício eu faço todo ano prova de vida e também o recadastramento. Será que eu tenho que me preocupar ou não? Maria, que recebe o LOAS. A questão não é preocupar, a questão pelo pente fino, né, de acordo com a medida provisória 871/19, ela vai fazer um levantamento de todos os benefícios e possivelmente será enviada uma carta para a segurada, como o doutor Ney bem falou aqui, que é bom estar atualizado o endereço para poder a carta chegar e você ter
como ir ao INSS fazer a perícia conforme determina e ser concedido, ser mantido o benefício ou não. Aí, depois dessa situação, é que pode futuramente ingressar com ação na justiça para reativação desse LOAS. Outra pergunta, a pessoa diz que trabalhou 7 anos no comércio, de carteira assinada, e há 4 anos está desempregada. E ela diz que apareceu uma doença da ansiedade fora do normal. Foi ao médico, ao neurologista, também deu o diagnóstico de um problema no cérebro e não posso andar sozinha porque posso desmaiar em qualquer lugar. Será que eu posso procurar o INSS em busca de algum benefício? Bom, isso ilustra o que eu já disse há pouquinho aqui, que a pessoa, para ter direito a um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela precisa de pelo menos 12 contribuições. A não ser naqueles casos excepcionalíssimos, né, daquelas doenças como a cegueira, como um mal de Parkinson e etc., que está classificado lá na lei, que a pessoa, mesmo sem ainda ter cumprido essa carência, poderá atingir. Mas no caso dessa pessoa aí, pelo que ela informa, ela já foi segurada do INSS, porque ela está há 4 anos sem contribuir. Portanto, ela não detém mais a condição de segurada. E com a nova medida provisória, ela precisará fazer 12 contribuições para que ela readquira essa condição de segurada. Aí ela desempregada, doutor Ney, ela pode contribuir como autônoma? Pode. Como autônoma, não. Aí vai né? ser como facultativa. Ou seja, o que é facultativo? Aquela pessoa que não tem atividade remunerada. Porque se tiver atividade remunerada, seja como empregado, ou seja como autônoma, seja como empresária, ela tem obrigação, ela é obrigada a contribuir. Mas se ela não tem uma atividade remunerada, o que ela pode fazer? Contribuir como facultativa, espontaneamente. Precisa de ser analisada também se a renda da família não é superior a 2 salários mínimos. Porque se não for, ela poderá contribuir como dona de casa de baixa renda. Ou seja, nesse caso, ela vai pagar apenas R$ 49,90 por mês. Porque se for o outro tipo de contribuição, aí já vai para praticamente quase R$ 110, que é aquela de 11%, não é? E a de 20% já atinge quase R$ 200. Então, tem essa opção aí de verificar se é de baixa renda. Se for, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer o cadastro único, certo? Se não for possível nada disso, verificar se a situação dela é possível enquadrá-la dentro do LOAS, para que ela receba esse benefício assistencial. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, aqui no Assunto do Dia, estamos falando sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E a gente tem várias participações através aqui do nosso WhatsApp e vamos dar sequência aqui para tirar as dúvidas dos telespectadores que estão participando e gostando bastante aqui do assunto. Olha só, tem a participação agora de uma telespectadora que não se identificou, mas o pai dela tem 72 anos e ele se aposentou em 1996 por invalidez. Será que ele vai precisar refazer as perícias se ele está aposentado por invalidez desde 1996, doutor Fábio? Será que ele vai ser convocado também? Ele corre o risco de perder a aposentadoria? Pela medida provisória 871/19, possivelmente ele também pode ser chamado, mesmo tendo o benefício concedido há muito tempo, em 96. Vai depender de receber a carta ou não do INSS. Ok, temos Nesse que caso, complementar, tem uma saída para ele. Qual seria? Tem uma saída para ele. Porque tem a lei específica dizendo que aquele que tem mais de 60 anos de idade, ele não tem mais obrigação de passar por perícia. Então, se ele for convocado para passar por perícia, a primeira defesa dele vai ser justamente esta, que ele já não tem mais obrigação legal de se submeter à perícia. Então, essa é uma das saídas para ele. Temos aqui outra participação, Marciana, que mora em Cajueiro Seco. Ela diz o seguinte: está fazendo fisioterapia há mais de 1 ano. O último emprego, que foi há 3 anos. O fisioterapeuta dela, hoje, ele alertou que ela não está apta a voltar ao trabalho.
A minha melhora foi muito pouca nesse tempo de tratamento. Preciso trabalhar, no entanto, me sinto impossibilitada. O que é que eu posso fazer no que se refere ao INSS? Eu tenho 43 anos e o problema que eu tenho é lombalgia. Trabalhei com carteira assinada durante 10 anos e hoje estou impossibilitada a exercer as minhas atividades. Bom, neste caso ela deve procurar um médico especialista se o problema dela é lombalgia, não é? Para que ele ateste que ela está incapacitada temporariamente ou definitivamente para o trabalho. Certo? É evidente que ela pode reforçar também com o laudo do fisioterapeuta, mas é importantíssimo, neste caso, o laudo do médico especialista nessa modalidade da doença que ela tem. Temos perguntas também que chegaram por telefone, vamos conferir de quem é a primeira dúvida que chegou pela linha interativa. Jamaci Trajano, de Jardim Paulista, diz que é idoso, Jamaci, e recebe o benefício do INSS. Moro com outro idoso que recebe um salário mínimo. Corro o risco de perder o meu benefício? Será que ele corre esse risco? Ele é idoso, está recebendo benefício, vive com outro idoso que recebe um salário mínimo. Olha, muita gente não sabe disso, mas é possível que numa residência você tenha 2 pessoas, ou 3 ou 4, recebendo LOAS, certo? Depende da situação de cada um, depende da idade, depende da incapacidade que a pessoa tenha, né? E se for somente a renda da família, não ultrapassar aquele montante que é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Isso para o INSS, porque para a Justiça pode ser até 50% do salário mínimo. Outra situação, se a pessoa é aposentada, tem um salário mínimo, já tem 65 anos ou mais, segundo o Estatuto do Idoso, essa pessoa também não deve ser levada em consideração na composição da renda. Então, é possível um casal que um seja aposentado e o outro pleitear LOAS, é possível nessa situação. Se aquele que for aposentado já tiver 65 anos ou mais e perceber apenas um salário mínimo e os outros membros da família não tenham renda que possa superar aquele limite. Outra pergunta que chegou por telefone, a pessoa não quis identificar, mas deixou aqui a seguinte pergunta, vamos conferir agora. A pessoa mora no Vasco da Gama, não se identificou, mas disse o seguinte: meu filho de 4 anos, ele tem deficiência intelectual. No dia 6 de novembro, compareci ao INSS e até agora estou esperando para ser chamada, né, para fazer a perícia. Essa demora, ela é normal? Desde novembro, né, que ela aguarda. Está havendo uma demora, um represamento dos benefícios de ser chamado, todo o procedimento, inclusive de aposentadoria, em decorrência da diminuição da quantidade de funcionários do INSS e também da demanda com a questão da reforma da Previdência, com o pente fino. Está havendo o quê? O pente fino está levando também ao aumento de perícias. Em 2 palavras, infelizmente, cada dia mais eles estão dificultando, eles estão impossibilitando que se alcance um benefício. E, por outro lado, cada dia mais está piorando o serviço. Por essa falta de servidores públicos, não tem um número suficiente de peritos, de administrativos, etc. E também esse próprio serviço que é utilizado por meio da DataPrev, meu INSS, e esses acessos eletrônicos também está cada dia pior. Então, nós precisamos melhorar em muito a prestação do serviço e precisamos olhar o que é social. Previdência é social. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que trabalhou por 23 anos em uma empresa, né, e estava 2 anos em tratamento psiquiátrico. No dia 2/1 agora, 2 de janeiro de 2019, a empresa demitiu essa pessoa e não fez o exame demissional, alegando que tinha feito um exame periódico, há alguns meses. E valeria esse exame periódico como demissional. Aí eu gostaria de saber uma orientação que fazer. Então, eu posso solicitar o auxílio-doença ao INSS? Bom, neste caso, há 2 situações aí, tanto a trabalhista como a previdenciária. Ela pode sim solicitar um benefício por incapacidade, se ela está com esse problema psiquiátrico, pode ser de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Aí é o médico que vai avaliar a extensão, se é uma
incapacidade temporária ou permanente. Por sua vez, se a pessoa está necessitada desse afastamento para, inclusive, o gozo de um benefício previdenciário, se ela não está com a capacidade para o trabalho, ela não pode ser demitida. E não pode ficar também sem esse exame demissional. Então, isso pode caber uma ação na justiça pedindo a reintegração, pedindo indenização pelos danos morais, materiais, que porventura tenham sido causados, e também pedir o benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Tudo isso vai depender dela conversar com o advogado previdenciarista e trabalhista, nesse caso, para avaliar as duas situações. Temos aqui outra participação, Davi. Ele diz que o pai dele faz 3 anos que está recebendo benefício porque está com problema de hérnia de disco e artrose. Ele contribui com o INSS desde 1979 e está afastado desde 2009 por motivo de acidente. E o pai dele está muito preocupado porque marcam exames médicos e depois passam mais de 5 meses sem marcar novamente os exames. O que é que ele deve fazer? É motivo de estar preocupado mesmo? 3 anos afastado, né? 3 anos está no benefício por conta da hérnia, mas contribui desde 1979. Bom, se fosse um período ininterrupto, veja bem, se você pegar de 79 até 2019, você tem 40 anos de contribuição. Então, hoje, com qualquer idade que ele tenha, ele pode requerer, sim, a aposentadoria dele. Não é? Por tempo de contribuição, vamos supor que ele tenha 56 anos, ele já vai completar até aqueles 96 pontos que daria a ele uma aposentadoria sem, inclusive, nenhuma interferência do fator previdenciário. Se ele já contribui há 40 anos, é bem provável que ele não tenha menos de 56 anos de idade, correto? Correto. Então, mas aí, cada caso é um caso, não é? A gente dá aqui a informação geral, mas é preciso fazer a checagem para ver se essas contribuições são ininterruptas, se esse benefício dele, por exemplo, pode ser transformado numa aposentadoria por invalidez, vai caber a análise de per si. José Wellington disse que passou pelo centro de reabilitação, tem hérnia de disco, problema no nervo ciático e calcificação. Ele se aposentou por invalidez e tem que fazer perícia de 2 em 2 anos. Será que eu corro risco de ter o benefício cortado? Tenho 57 anos, é o medo e dúvida aqui do José Wellington. É comum o problema porque o INSS vai fazer o pente fino e vai fazer uma nova perícia. E essa perícia é que vai detectar se a incapacidade perdura ou não. Outra pergunta, Elisângela, que mora em Afrânio. Elisângela queria saber o seguinte: eu tenho um salário mínimo do BPC e minha filha, né? Ô Valdes, fica à vontade, doutor. Para não deixar passar a oportunidade, porque tem muita gente aí que está ficando prejudicado. Precisa de ser observado também o seguinte: essas pessoas que passaram mais de 5 anos em benefício de aposentadoria por invalidez, e aí você pode somar também o tempo que ela passou em auxílio-doença, ter aquele bônus de 18 meses. Ou seja, cessa o benefício da aposentadoria por invalidez hoje, mas ela vai passar 18 meses recebendo o bônus. Esse bônus é o seguinte: desses 18 meses, os 6 primeiros meses ela recebe o mesmo valor que ela estava recebendo na aposentadoria. Os 6 meses seguintes, ela recebe apenas 50% do valor que ela recebia na aposentadoria. E nos 6 meses finais, ela recebe apenas 25% que ela recebia na aposentadoria. Então, tem muita gente que ou não está recebendo o bônus, ou que está recebendo o bônus e pensa que ainda está aposentado por invalidez. Então, não. Se o seu benefício foi cessado, você deverá, se for o caso, não é? Se você não está ainda com capacidade para trabalhar, deverá sim propor uma ação pedindo, não é, o restabelecimento do seu benefício de aposentadoria por invalidez enquanto você está recebendo esse benefício do bônus. Agora a pergunta da Elisângela. Agora sim, Elisângela de Afrânio, ela queria saber o seguinte: ela fala que tem um salário, né, do BPC e a filha dela é especial também, o esposo dela ganha um salário mínimo. Ela diz que sofre com fibromialgia e não dá para comprar a medicação com o dinheiro que a família recebe. Queria saber se tem direito a algum benefício. Acho que a filha tem o BPC,
o marido ganha o salário mínimo e ela, por ter fibromialgia, quer saber se ela pode receber Você BPC pode ou um ler a benefício. pergunta, que eu entendi diferente. Eu entendi que ela tem um benefício, o marido ganha o salário mínimo e Eu gosto de saber a informação, porque eu tenho um salário do BPC, minha filha é especial e também o meu esposo ganha um salário mínimo, mas sofro com fibromialgia, não dá para comprar medicação. Eu queria saber se tem o direito ao benefício. Bom, ela afirma no início que ela recebe. Ela que tem o BPC. Ela tem o BPC e que Ficou o marido confuso. ganha um salário mínimo e tem a filha, né? Então, eu entendo que ela está querendo também o benefício para a filha, não é? Se o marido está nessa condição, por exemplo, de 65 anos ou mais, ele já nem, e é aposentado, ele não deverá ser considerado essa renda dele. Então, é cabível, neste caso, sim, o benefício também para a filha dela, se a filha tiver a incapacidade que não permita que ela possa desenvolver qualquer atividade. Ela disse que é a filha dela que tem o BPC, ela não tem o BPC. Ela não tem. Bom, então, Acho que ela para que tem o ela BPC. obter o BPC, aí vai precisar de ser analisado se o marido tem 65 anos ou mais e também se ela realmente tem uma incapacidade, né, que permita que ela receba o BPC, LOAS, ou então se ela tem 65 anos ou mais para fazer a reivindicação por idade. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir aqui as vagas de emprego disponíveis para hoje. 2 vagas para atendente de balcão de cafeteria, 2 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.092 é o salário, 2 vagas para atendente de balcão de cafeteria. Vamos a outras oportunidades, olha só, 16 vagas para auxiliar de cozinha, 16 oportunidades. Exigência, ensino fundamental completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário. 16 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais oportunidades, agora tem 10 vagas para manobrista, 10 vagas. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, são 10 vagas para manobrista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí papel e caneta, 3355-2900, 3355-2900. Desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente segue para falar um pouco mais sobre aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Temos aqui perguntas que chegaram por telefone. Maria Francisca de Camaragibe tem 70 anos e quer saber o seguinte: meu irmão tem 69 anos e recebeu o auxílio pela Receita Federal. Ele vai precisar passar, pelo pente fino? Maria Francisca de Camaragibe, que tem 70 anos. Bem, ela recebe o benefício pela Receita Federal, eu acho que... O irmão dela, que tem 69 anos, recebe o benefício pela Receita Federal. Vai passar pelo pente fino também? Sim, vai passar pelo pente fino sim também. Aí preciso de ver, né, se ele é aposentado por invalidez, porque se é aposentado por invalidez, ele poderá utilizar aquele, da lei, com mais de 60 anos. Agora, se for auxílio-doença, ou se for LOAS, a LOAS não está dentro daquele... Ok. Próxima pergunta chegou pelo WhatsApp. Muita gente participando aqui através do WhatsApp. A Jocicleide, que mora na cidade do Paulista, ela diz o seguinte: ela diz que tem câncer já tem 5 anos e foi aposentada por invalidez por 10 anos. Ela diz que nunca foi chamada para fazer nenhuma revisão. Ela quer saber se isso é normal, né? Ela está aposentada por invalidez por conta de um câncer.
10 anos e até agora não foi chamada para fazer nada. Ela não dá a idade, né? Não, ela não falou Não a idade. diz a idade. Bom, não se estranhe não, porque eu já afirmei aqui, nesse Pente Fino 1, eu vi pessoas que passaram 10 anos, 15 anos, 18 anos, até de 20 anos eu vi pessoas que passaram sem ser convocado. Então você não precisa de fazer nada. Tem 47 anos, ela colocou agora, doutor Ney. Você precisa apenas se cuidar. Faça aquilo que nós já recomendamos hoje. Veja se seu endereço está atualizado, separe logo os seus laudos, procure um advogado previdenciarista e veja com ele o que você deve caminhar para frente depois dessas medidas que você pode já tomar. Cleo Mendes, ela tem 57 anos, 23 anos de contribuição ao INSS. Ela queria saber se ela já pode se aposentar. Ela disse que tem problema de saúde, inclusive foi demitida do trabalho por não estar dando conta mais do serviço. 57 anos, 23 de contribuição. Cleo Mendes quer saber se já pode se aposentar porque está enfrentando problema de saúde. Atualmente, a regra é 30 anos para a mulher com fator previdenciário. Então, ela teria que implementar esse requisito para a aposentadoria. Mas ela pode requerer, se caso ela estiver na qualidade de segurado, ela pode requerer um auxílio-doença, possivelmente com os documentos pertinentes, que seria o laudo com o CID da doença, o que ela precisa para fazer o agendamento no INSS 135 ou pelo meu INSS, que é a nova modalidade agora, que é um aplicativo, inclusive, e agendar para ver se tem direito, se tiver na qualidade de segurado. Sou aposentado por invalidez, fiz revisão no ano passado. Vou precisar? Será que vou ser chamado novamente para essa nova revisão? Nós dissemos aqui hoje, não é? Até mesmo aquelas pessoas que passaram por perícia no Pente Fino 1 poderá ser chamada no Pente Fino 2, porque ela determina quem já estiver há mais de 6 meses sem efetuar perícia, deverá passar por perícia. Então, vale todas aquelas recomendações que nós demos aqui. Já responde aqui a pergunta, né, da Zídia, que recebe o auxílio-doença por conta que teve um AVC e faz 3 anos, né, que ela recebe e ainda não recebeu nenhuma carta para comparecer e refazer, né, fazer essa revisão. Deus ajude que não seja porque o endereço dela está desatualizado, né? Ela tem que procurar saber, tem que procurar atualizar o endereço, separar os documentos todos, que nós já recomendamos aqui, procura um advogado previdenciarista para encaminhar para que você tenha a maior chance possível de não perder agora nesse Pente Fino 2. A Márcia, né, disse que o tio dela está há 10 anos acamado. Ela gostaria de saber se ele tem direito à aposentadoria ou ele vai ficar recebendo benefício permanente. Possivelmente, se ele não contribuiu para a Previdência Social e não preencheu algum requisito de aposentadoria, ele irá ficar recebendo o LOAS, chamado LOAS. Outra pergunta aqui, a mãe da pessoa tem 60 anos e nunca trabalhou de carteira assinada e nunca pagou o INSS. Pode se aposentar? Não, porque só se aposenta pelo INSS quem tenha contribuído. A mulher com 60 anos, se ela tivesse contribuído 15 anos, ela já poderia se aposentar. E você me perguntar se ela deve começar a contribuir, eu vou dizer que sim, o mais rápido possível, que ninguém sabe o dia de amanhã. E com o envelhecimento, a nossa saúde, infelizmente, costuma ir decaindo. Portanto, se puder contribuir, faça o mais rápido possível. Outra pergunta, a pessoa disse que o pai sofreu um acidente de trabalho há um certo tempo e ele recebe um benefício. Ele não tem mais possibilidade de trabalhar. Quando ele for chamado, né, quais os documentos? Ela pede para fazer uma revisão, doutor Ney. Quais os documentos necessários para fazer, né, essa revisão? O pai recebe um benefício, não tem possibilidade de trabalhar. Quando for chamado, deve portar quais documentos? Os documentos que ele deve levar, sempre aqueles documentos pessoais, né, identidade, CPF, comprovante de residência. Também é importantíssimo nesse caso os laudos, os exames que ele tenha e, primeiro de tudo, verificar com um advogado previdenciarista se esses laudos, se esses exames que ele tem realmente são fortes e providenciar para com um médico dentro da especialidade do problema de saúde dele para fornecer a ele um laudo atual. De preferência, já com aqueles itens que a gente disse aqui, daquele formulário, né, que os advogados previdenciaristas costumam ter no seu escritório.
Outra pergunta agora por telefone, Fernando Carlos, de Sítio Novo, tem 68 anos e quer saber se o pente fino vai atingir quem recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Sim, vai ser também chamado possivelmente nessa leva do pente fino pelo INSS. Quem tiver, no caso do LOAS, não é? Que é o caso dele, quem tiver há mais de 2 anos sem passar por perícia deverá passar. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem um filho que tem problemas de audição e também não fala, né? É um grau profundo, ele recebe um salário mínimo. Será que vai fazer essa revisão com o benefício dele? Desde 2012 que ele tem esse benefício, hoje tem 26 anos e ela disse que nunca foi chamada para fazer uma perícia. Só foi ali no primeiro dia, né? Mas todo ano ela faz a prova de vida. Onde é que eu encontro também, ela pergunta, onde é que eu encontro um advogado previdenciarista? Bom, São advogado previdenciarista, você tem inúmeros advogados previdenciaristas de muita qualidade. Procure o da sua confiança. Agora, quanto a essa perícia, vale para ela, né, para o filho dela, a mesma informação. Quem está há mais de 2 anos sem passar pela perícia, poderá passar agora pelo pente fino. Então, vale aquelas recomendações que nós já demos hoje, quanto a endereço, quanto a separação de documentos e a orientação do advogado. Outra participação aqui, a pessoa diz o seguinte: meu tio, quando morreu, ele deixou uma pensão para minha prima. Quando ela passou a ser de maior, né, passou a receber, ela hoje tem 35 anos, ela, acho que quando passou a ser de maior, ela deixou de receber. Gostaria de saber, doutor Ney, me disseram se é verdade que quem recebe esse tipo de pensão não pode mexer. Bom, é uma veja pensão só, vitalícia, eu acho que é a dúvida dele, será, doutor? Pensão vitalícia seria, no caso, por exemplo, daquele que o marido deixou para a esposa, ou que a esposa deixou para o marido, a companheira para o companheiro, ou o companheiro para a companheira. Porque para os filhos, a pensão é até os 21 anos de idade, salvo se, na data do óbito, aquela criança, aquele de menor, já era incapaz. E, nesse caso, o benefício poderá ser por toda a vida. A não ser que, passando por perícia, se verifique que ele não tem mais aquela incapacidade que gerou o direito àquela pensão. Ele corrigiu, dizendo que ela só passou a receber, né, a pensão após ela ter ficado de maior. Hoje ela tem 35 anos e disseram que esse tipo de pensão é para o resto da vida. Pode receber a pensão, como eu já disse, né? No caso de marido, mulher, ou companheiro, companheira, ou no caso de filho ou filha, se quando do óbito, mesmo que a pessoa seja de maior, ela poderá sim receber a pensão. Aqui no INSS, inclusive, costuma negar muito, a gente sempre tem que correr para a justiça. Outra pergunta chegou por telefone, a pessoa não se identificou, mora em Abreu e Lima, e perguntou o seguinte: minha sogra tem 60 anos e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela tem hérnia de disco e a família não tem condições de ajudá-la. Ela pode dar entrada em algum auxílio? Ela pode dar entrada num LOAS, que a gente chama, ligar para 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS e agendar, passar pela uma perícia no INSS. Se for concedido o benefício, ela terá direito a um salário mínimo, também comprovando a renda até um 4º salário mínimo. A outra pergunta agora: a pessoa se aposentou por invalidez, passou pela perícia médica no ano passado. Tem artrite, tem artrose, diabetes, pressão arterial alta, obesidade e depressão, e o quadro, né, dessas doenças, esse quadro só piora. Tem problemas também de mobilidade reduzida, e a pergunta é a seguinte: a aposentadoria por invalidez sempre vai precisar passar por uma perícia médica? Não é algo permanente? É a dúvida da telespectadora. Bom, se ela tiver 60 anos ou mais, ela não deverá mais passar por perícia médica. Agora, no caso da pessoa não ter mais condições até de mobilidade, dela necessitar de uma ajuda de um terceiro, poderá ser pleiteado aquele benefício chamado auxílio acompanhante, que permite que ela receba mais 25% do valor da aposentadoria. Ou seja, imagine que a aposentadoria seja de R$2.000. O auxílio acompanhante de 25% será de mais R$500. E tem até uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo
que esses 25% não deverá ser somente para quem é aposentado por invalidez e por qualquer tipo de aposentadoria em que a pessoa já necessita obrigatoriamente do acompanhamento de uma terceira pessoa. Romildo vai fazer 61 anos de idade em abril, fez perícia em agosto. Será que você é chamado novamente? Eu operei a coluna há 9 anos e não tenho nenhuma melhora após essa cirurgia. Agosto, esse ano, vai ser chamado novamente? Possivelmente, se for receber a carta pelo INSS, é importante ele comparecer ao INSS para fazer a perícia e deixar atualizado o endereço que ele pertence, que ele reside. E nesse caso já tem mais de 6 meses. E quem tem mais de 6 meses, como se diz, está na marca do pênalti. Outra participação, a pessoa diz o seguinte: meu benefício foi por conta de um ferimento, né? Fui assaltado e fui ferido por arma de fogo. Fiz a reconstrução do intestino e fui cortado do trabalho na agricultura. E fazia aqui 8 anos que recebia, né, um benefício e ainda não fez nenhuma perícia e o benefício foi cortado. O que é que eu posso fazer nesse caso, doutor Ney? Me ajude. Bom, se ele estava em gozo do benefício, para que esse benefício seja cessado, ele tem que ser convocado para uma perícia, se o benefício dele era por incapacidade. E aí, será que essa convocação não foi porque ele não teve o endereço lá atualizado, ele foi convocado e não houve o comparecimento dele? Então, é preciso de verificar esse processo junto ao INSS para que se tome as medidas cabíveis, podendo até pedir a restauração do benefício, o restabelecimento dele e até mesmo cobrar todos esses atrasados que ele deixou de receber, se teve a cessação indevida do seu benefício. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: meu marido fez uma perícia médica por conta de uma cirurgia de hérnia e foi indeferido porque a empresa não está pagando o INSS há 3 anos. Ele precisa desse período para completar 25 anos para pedir a aposentadoria. O que é que eu devo fazer? Bom, ele é torneiro mecânico e com 3 anos ele já completa o tempo de se aposentar. Ele tem 53 anos de idade e já está na 4ª cirurgia de hérnia. Acontece muito, Valdes, da pessoa vai ao INSS, pede a aposentadoria, sai lá feliz da vida com a carta de concessão da aposentadoria. Eu estou aposentado. Agora, mal sabe ele que, por exemplo, um caso desse, às vezes a empresa não recolheu e a Previdência concede sem considerar aquele tempo que a empresa deixou de recolher. Ou, às vezes, não relaciona o verdadeiro recolhimento que foi efetuado. Então, são muitas, eu poderia enumerar aqui inúmeras situações, mas estou só tomando essa aqui como exemplo. Nesse caso aí, ele não deve ficar sem um benefício, porque a empresa que é obrigada a descontar do salário dele e repassar a Previdência Social. Então, ele não pode ser punido por isso. Não é por essa situação que ele vai deixar de obter o benefício. Evidentemente que o INSS pode negar, então é preciso tomar a providência na Justiça. A pergunta agora é da Maria, que reside em Abreu e Lima. No caso de aposentado por invalidez, se a esposa tem direito, né, a algum benefício após o falecimento do marido que recebia a aposentadoria por invalidez? Sim, a esposa terá, no caso do falecimento do esposo, o direito à aposentadoria por invalidez. A pensão por morte, né? Decorrente a pensão por morte, perdão. Da aposentadoria por invalidez. Desculpa. Tem outra pergunta aqui, a pessoa diz que o cunhado tem 65 anos, tem 24 anos que recebe um salário mínimo. Como é que ele faz para receber o valor integral? Tânia Melo, que mora no bairro da Boa Vista, ele recebe por conta de um acidente de trabalho, salário mínimo. Se ele recebe o salário mínimo, é preciso de verificar se justamente bate com aquela informação que eu dei aqui anterior. É preciso de verificar se foi efetuado o cálculo correto, se foi levado em consideração todas as contribuições que ele teve, ou se ele passou algum período em exército, se ele passou algum período em trabalho especial, etc, etc. São muitas as situações. Olha, hoje, procurar, por exemplo, a aposentadoria no INSS precisa, sim, do acompanhamento de um advogado previdenciarista para que você realmente tenha o melhor benefício, para que você consiga realmente ter aquilo, ter o retorno da contribuição que você efetuou.
Vou pedir licença pela última vez agora aos nossos convidados. Estamos na reta final do programa e vamos conferir o resultado da enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta. A pergunta hoje foi a seguinte: você recebe algum benefício do INSS? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 83% disseram que sim e 17% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e fique atento aí, caso convocado, é preciso levar a documentação, né, para comprovar o que foi, né, pedido ali pelo INSS. Reta final do programa, para agradecer agora aos convidados, Dr. Ney Araújo, advogado previdenciário e trabalhista também, né, Dr. Ney? Muito obrigado. Considerações finais agora, fique à vontade. Eu que agradeço, e agradeço muito a você, público telespectador, por oportunizar que nós estejamos aqui presentes e conseguimos passar pelo menos um pouquinho de informações para vocês, porque realmente esse assunto é um assunto inesgotável, tem muita coisa ainda a ser falada, mas espero que a gente tenha a oportunidade de retornar aqui e conversar com o nosso grande apresentador, o Valdson, agradecer também toda a direção, toda a equipe desta rede de TV, para que a gente possa aqui retornar algum dia. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Ney. Também queria agradecer ao doutor Fábio Leão, advogado previdenciário. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço o convite, Jaldes, muito obrigado. Parabéns pelo programa e estamos aí para qualquer esclarecimento e espero ter ajudado ao seu público. Mais uma vez, obrigado. Voltem mais vezes aqui ao programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Você que mandou sua pergunta, não fique triste, que vamos tentar respondê-la assim que o programa sair do ar, né? Assim que encerrar essa edição do programa, vamos tentar responder aqui algumas perguntas ainda. Obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça do nosso encontro amanhã. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!